J. Ferreira em entrevista. A pauta de hoje é previdência pública ou privada? Qual delas seria melhor para o trabalhador? Olha, diante da atual situação do INSS, trabalhadores precisam pensar em alternativas para a aposentadoria tradicional. Para alguns especialistas, a previdência privada é uma opção. Será? O governo não arreda o pé. A reforma da Previdência Social sai de qualquer jeito, nem que a vaca tussa. Tudo bem? Como vai, meu velho? Hoje, por exemplo, o portal da Folha, o impresso também publica matéria. INSS cobra a devolução de benefícios. O que significa isso? O problema é que muita gente reclama da Previdência Social, mas reconhece, ruim com ela, pior sem ela, não é? E reconhece a sua importância na aposentadoria. Sobre a previdência privada, muita gente diz que é coisa de rico. Enfim, o que fazer para falar sobre esse assunto? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Clemão Alves, que é diretor da empresa Moreira e Alves Corretora de Seguros e especialista em previdência privada. Estamos aguardando o Dr. Rômulo Saraiva, que é consultor jurídico, especialista em direitos previdenciários e jornalista também, mas daqui a pouco ele chega, tá bom? O nosso Dr. Clemão Alves, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Jota, bom dia, ouvintes. Eu estou fazendo uma pergunta para o povo. Você já planejou a sua aposentadoria, seja ela pelo INSS ou privada? Vou repetir, você já planejou como você quer se aposentar? Você quer ter uma aposentadoria pelo INSS ou você quer também ter uma privada? Você pode ter até as duas ao mesmo tempo, não é verdade? Ou não? Ou uma ou outra? Sim, o ideal é que você tenha as duas. As duas. A gente fala mais sobre isso. Ligue pra gente, anota o número. Ligue pra Folha FM 32245153. WhatsApp do programa 996005476, 996005476. Previdência pública ou privada? Qual delas seria melhor para o trabalhador? Me diga uma coisa, já que o nosso Dr. Rômulo não chegou ainda, mas vamos falar. Eu sempre tive curiosidade também de saber a respeito da previdência privada. Ao longo da minha vida, pronto, acaba de chegar o Dr. Rômulo Saraiva, bom dia, tudo bom, velho macho? Senta aí, vá. Eu sempre ouvi falar muito da previdência privada. O Exército, que também tem um sistema previdenciário diferenciado em relação às outras instituições, bom, enfim, as Forças Armadas de um modo geral, não é? Sim. Tem previdência, o serviço público, por exemplo, está uma confusão lá em Brasília, porque o presidente ele está querendo mudar, ele está querendo mexer, reformar a previdência social e que vai atingir todos os segmentos da sociedade, inclusive políticos, tá certo? Aí a chamada previdência privada começou a sair, a subir para a berlinda, não é? É como se fosse o campeonato nacional. Sai da zona de rebaixamento, aí começa a aparecer, podendo chegar até a disputar a Libertadores. E a Previdência Social está naquele balanço, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Aí eu pergunto ao nosso corretor de seguros, Clemão Alves, esse negócio de previdência privada, a gente pode acreditar? Ou a pessoa morre de pagar e no final das contas não tem nada? Como é que é? Jota, na verdade, quando a gente olha para esse mercado, e a gente olha também um pouco atrás, né, e a população em geral lembra muito dos Montepios, onde houve da família militar, onde houve algumas fraudes e pessoas perderam dinheiro. E em virtude disso, nós temos hoje dois órgãos que regulam as previdências privadas. Um é a SUSEP, que regula a previdência aberta, aquelas adquiridas em bancos, grandes seguradoras, e a Previc, que regula a previdência fechada, né? A gente tem o exemplo da Petros, Postale e outros fundos fechados de previdência privada. E a gente, quando olha para esse mercado, é um mercado extremamente bem regulado, e a SUSEP tem um rigor muito grande hoje com as seguradoras. A gente, quando olha aí alguns anos para trás, a gente não vê nenhum tipo de fraude, nenhum tipo de empresa quebrando na parte de previdência privada, porque infelizmente a gente não pode falar a mesma coisa em relação aos fundos fechados, né? A gente teve recentemente
um rombo grande na previdência da Petros, Postal, em torno de 50 bilhões, porque hoje essas previdências têm o agente público que administra. E quando o agente público está administrando, a possibilidade de fraude é muito maior. Então, para te dizer, hoje a previdência privada aberta é extremamente bem regulada. Hoje é vinculado a grandes seguradoras e a grandes bancos. Hoje a gente tem aí os principais bancos do mercado, as principais seguradoras também. Só para você ter ideia, hoje alguns bilhões de reais dentro desse mercado e tem várias pessoas já aposentadas. Não é apenas para rico, né? Eu vi você falando que é para rico, não é. Hoje qualquer pessoa pode adquirir a partir de R$100, tem seguradoras a partir de R$100 já pode fazer. E assim, a reforma é um fato, vai acontecer, doa quem doer, e a gente não conhece ainda, já saiu algumas coisas na mídia. Por quê? Só para a gente falar um pouco dessa situação. Hoje, nós temos um aumento tremendo da longevidade. Estamos vivendo mais, em virtude de vários fatores, qualidade de vida e etc. E nós também diminuímos muito a mortalidade. Quando a gente olha para a pirâmide etária brasileira em 1980, nós tínhamos uma pirâmide etária onde a base da pirâmide etária era muito grande, porque tinha um alto índice de natalidade, só que o topo da pirâmide era pequena porque nós tínhamos um alto índice de mortalidade. E nesse momento não era necessário uma reforma e o governo não olhou para a reforma. A gente olha para 2015, a pirâmide já está se invertendo. Aumentamos a longevidade e diminuímos a natalidade. Estamos com um problema. Quando a gente projeta para 2050, o sistema vai entrar em colapso total. Por quê? Vai cair muito a natalidade e vai aumentar a longevidade e a gente vai ter uma inversão da pirâmide. Só para você ter uma ideia, hoje, 6 ativos pagam para um inativo. Ou seja, 100 pessoas trabalhando na ativa, nós temos um sistema de repartição simples, onde as pessoas que trabalham para aqueles que estão aposentados, daqui a 25, 30 anos, nós vamos ter, na média, de 2 a 3 ativos para um inativo. Ou seja, o sistema vai entrar em colapso total. Bom, aliás, falar sobre essa questão de colapso total, o presidente já advertiu, né? Eu já lhe cumprimentei, bom dia para o OMC, tudo bom, doutor Rômulo? Bom dia, Jota, bom dia, ouvinte da rádio Folha, e o Clemão Alves, bom dia também. Muito bom. O presidente Temer, ele afirmou que se não for realizada uma reforma da Previdência, pode faltar recursos para pagar benefícios em 10 anos. Talvez dentro dessa lógica que você acabou de dissertar para a gente, todos os dados que chegam à minha mesa, diz o presidente, são de que se não fizer alguma coisa nessa direção, daqui a 10 anos, o cidadão vai bater nas portas do poder público e não tem dinheiro para pagar, Segundo ele, já está decidido na reforma acabar com distinção entre a Previdência Geral e do setor público. Nós vamos fazer uma coisa equânime, diz ele, não é? Bom, e por aí vai. Nós temos um material muito bom publicado na Folha de Pernambuco de hoje, no portal da Folha, não é? Aí eu pergunto ao nosso Dr. Rômulo Saraiva, Previdência Social, muita gente diz, ruim com ela, pior sem ela. Essa comparação, Previdência Privada e Previdência Pública, como é que o senhor analisa? Olha, elas são interessantes, principalmente para quem tem um poder aquisitivo que caiba no seu bolso pagar a contribuição obrigatória da Previdência Oficial, que é o INSS, e o que sobra poder fazer um investimento na Previdência Privada, que de certa maneira é uma poupança, não é benéfica a curto prazo, tem suas taxas de administração, há uma tributação maior a curto prazo, mas de certa maneira obriga, dentro de uma cultura previdente, que o trabalhador guarde um pouco do que ele produz para pensar no futuro. Infelizmente o Brasil não tem uma cultura previdente a ponto de se utilizar, exemplo daquela paródia, daquela fábula da formiguinha e da cigarra, que ambas viviam na floresta, mas a formiguinha sempre estava ali com o propósito de guardar seu provimento para o inverno. E nem sempre os brasileiros se comportam como a formiguinha. Muitas vezes se utiliza o posicionamento da cigarra, ficar cantando, que quer gastar e não pensar no futuro. No entanto,
É preciso que se diga apenas que com o debate da reforma da Previdência já houve um aumento imediato na carteira de Previdência privada no Brasil, de acordo com dados oficiais da Previc, por exemplo. Então, em torno de 20% já aumentou a demanda de pessoas interessadas na Previdência privada, que tem suas vantagens, mas se for comparar, por exemplo, com a Previdência oficial, muitos dos fatos geradores que ensejam benefícios no INSS não vão ter guarida na Previdência privada. Então, por exemplo, a pessoa que necessita fazer uma incapacidade temporária, quebrou a perna, necessita de um auxílio-doença, não é um benefício que é ofertado em sua maioria pela Previdência privada. Salário maternidade também. A questão, por exemplo, do auxílio reclusão, são alguns dos benefícios que poderíamos citar aqui que não tem contraprestação, que não tem previsão nas previdências privadas, entre outras. Então, a própria aposentadoria ela é programada na previdência privada. Então, existem restrições em relação ao valor do teto, o valor que fixa. Então, ela é interessante como complementação. Mas é importante que o trabalhador brigue para que tenha uma previdência social sadia do ponto de vista financeiro, para que ele possa, para que ela não perca o seu papel principal, para que não se inverta os papéis, de modo que a previdência complementar se torne o ator principal da cena e a previdência oficial seja o coadjuvante. É importante que se mantenha isso, porque além do ponto de vista de guardar, de preservar o valor financeiro para o futuro dos trabalhadores, tem um caráter social da própria previdência do INSS. Então é preciso que isso seja debatido, e eu discordo um pouco da questão desse terrorismo, de que a Previdência vai quebrar, de que ela em 10 anos não vai ter mais dinheiro, porque o governo tem nos seus argumentos interesse de aprovar os ajustes fiscais, inclusive em relação à Previdência, para que possa legitimar os cortes de direitos nos benefícios previdenciários. Certo. Então existem outras maneiras de se combater o déficit, para que o dinheiro entre mais nos cofres públicos previdenciários. E o governo está indo pelo caminho mais fácil, que é cortar direitos do trabalhador. Tá bom. Eu fiz essas perguntas que parece até... Porque está claro, absolutamente claro. A Previdência Social, que é a Previdência Pública, ela é uma coisa que não deve ser de maneira nenhuma desconsiderada, pelo amor de Deus. Então, esse carnaval todo, esse terrorismo que se faz em cima da Previdência Social, é preciso que se dê conta de que a reforma, ela é absolutamente necessária, mas não é o ponto de chegar a deixar o povo correndo feito doido na rua. Agora, é bom também ter uma previdência privada. Se pessoas de poder aquisitivo, de baixa renda, têm condições, a partir do valor que o cidadão, que o Cleman falou, é possível ter uma previdência privada, acho que está na hora de se pensar nisso também. 11 horas e 22 minutos, a gente vai rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, até já. Folha FM. J. Ferreira agora. Tá tudo aqui. 11 horas e 26 minutos do Recife. A pauta hoje é sobre previdência pública e privada. São duas coisas que eu até mudei a natureza da questão que eu levantei no líder do programa, do tema. A importância de ter as duas. No momento atual, é preciso que o trabalhador pare um pouquinho para pensar. Se ele tem condições, ele vai e faz paralelamente uma aposentadoriazinha privada, não é? Logicamente que a previdência urbana, ou previdência pública, como o advogado se refere, é uma coisa que a pessoa não tem que abdicar disso nunca. É um direito livre do trabalhador formal, não é verdade? Agora, o que está em xeque nesse momento é esse pente fino, tá certo? Essa devolução de benefícios. O Sidnap, por exemplo, denuncia que há casos que o valor que aposentados têm que devolver chega a 75 mil. Aposentado não tem esse dinheiro, tá entendendo como é que é? E essa, a chamada Operação Pente Fino, que ainda não é a reforma. Ainda não é a reforma. Auxílio suplementar por acidente de trabalho, o que diz a lei aí, quando fala sobre essa questão da devolução,
Como é que o Dr. Rômulo Saraiva analisa tudo isso e esse medo que o presidente lança no ar? Não sei se ele parou para pensar a gravidade, a extensão de tudo isso que ele está falando com relação à Previdência ficar sem recursos em 10 anos. O senhor acha que a presidência está quebrada, está morta, e há essa previsão de realmente, daqui a 10 anos, ela atanasar a vida de todo mundo? Vamos lá, vamos fazer um parênteses aqui em relação a esse assunto que você coloca do pente fino e das cartinhas. A Operação Pente Fino é o chamamento do INSS para verificar quem está doente de fato e deve continuar afastado de suas atividades profissionais para poder receber auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Concordo. A medida é salutar porque quem está encostado, se fazendo de tolo, porque tem condições de trabalhar, mas está recebendo um benefício, tem mais que ser cortado. Lógico. O grande problema dessa medida é porque o INSS, às vezes, ele capricha na dose. Então, por exemplo, no último levantamento que foi feito em São Paulo, de cada 10 benefícios chamados pela revisão do pente fino, 8 eram derrubados. E muitos trabalhadores de bem, às vezes, terminam sofrendo uma alta médica precipitada, porque, infelizmente, a perícia médica administrativa do INSS é bastante controversa, é bastante problemática, porque, às vezes, o perito ele concede uma alta quando a pessoa ainda está se convalescendo, não terminou o tratamento médico. Isso é uma coisa que as pessoas já vinham debatendo há um certo tempo. O que é conhecimento novo é que o INSS, além dessa medida do pente fino, está enviando cartinhas para as casas de alguns segurados, querendo receber dinheiro de volta. E aí é preciso ter cuidado em relação a isso. São dois aspectos. O primeiro é que o governo constatou que o auxílio suplementar, atualmente extinto, mas seria o antecessor do auxílio acidente, o auxílio suplementar ele era inacumulável com a aposentadoria. E, de fato, a legislação previdenciária, em sua maior parte, proibia que o auxílio suplementar fosse pago com a aposentadoria. E aí o governo envia a cartinha, em alguns casos cobrando a dívida de R$75 mil, retroativa, porque ele está cessando a acumulação para que a pessoa escolha o mais benéfico e também querendo cobrar o valor retroativo. Em relação a isso, é importante destacar que do período de 91 até 97, vigorou uma espécie de janela previdenciária, em que as pessoas que receberam esses benefícios, auxílio suplementar e aposentadoria concedidos nesse intervalo de 91 a 97, eles têm o direito resguardado de fazer a acumulação, de poder receber os dois ao mesmo tempo. Sei. Porque a legislação desta época permitiu essa janela, principalmente se a lesão que era incapacitante, que gerou tais benefícios, ela também originou nesse intervalo de 91 a 97. Quem não está nesse período 91 a 97 estará suscetível de ter o benefício cortado pelo governo. Agora, a devolução, Jota, ela também é discutível, porque às vezes o governo quer cobrar 15, 20 anos passado, quando na verdade a legislação coloca o limite de 5 anos. E o segundo ponto é que às vezes o INSS, quando faz a cobrança, já vi casos dele cobrar 100% do benefício do cidadão. Então, se ele está recebendo 880 e foi constituída uma dívida dele de 20, 30 mil reais, o INSS retém, em alguns casos, a totalidade, o que é errado. A legislação recomenda, e a razoabilidade, 30%. E um outro detalhe é que existe um limite de isenção fiscal promovido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por exemplo, que as dívidas previdenciárias abaixo de 20 mil reais, elas seriam perdoadas, porque a estrutura, a máquina da Fazenda, do INSS, só teria interesse em promover cobranças de peixes graúdos acima de 20 mil reais. Então é um outro aspecto para quem for, vamos dizer assim, notificado por essa cartinha, poder argumentar e tentar deixar essa dívida de lado. Nada que não possa ser resolvido na Justiça Federal, né? Até porque as pessoas, diante do impasse, devem procurar um especialista em direitos previdenciários para colocar o seu problema na mesa e aí vão discutir o assunto. A saída vai ser essa. Não é o que o governo quer. Exato. Tem que ser aquilo que a lei estabelece. Às vezes o governo coloca a cobrança e se a pessoa engolir a mosca, vai ser constituído e a pessoa termina tendo uma conta no seu nome elevada. E o outro ponto, Jota, é uma cartinha também que foi noticiado esta semana
de que o governo está cobrando, para quem teve a revisão do artigo 29, que foi um erro de cálculo promovido entre 99 e 2009, nos auxílios doenças e aposentadoria por invalidez, o governo fez a conta errada. E aí, pelo fato de ter feito a conta errada, pagou retroativos a um contingente de pessoas em todo o Brasil. Só que o governo agora argumenta que algumas pessoas que tiveram benefícios anteriores a 2002, ele pagou errado. Porque ele pagou a revisão do artigo 29 quando a pessoa não teria direito à revisão do artigo 29. Só que o INSS ele cochilou no ponto, porque a legislação estabelece o prazo de 10 anos para que as pessoas façam revisão dos seus benefícios. Sim. Então tem aquele ditado que o pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então se o trabalhador ele dispõe do prazo de 10 anos para reclamar os seus direitos e colocar a boca no trombone, o INSS também tem esse mesmo prazo de 10 anos. Como o erro que o INSS está argumentando foi anterior a 2002, e de 2002 para cá já se passaram 14 anos, então o INSS demorou no ponto, e aí se a pessoa receber a cartinha pedindo a devolução da revisão do artigo 29, poderá argumentar o prazo da decadência de 10 anos, porque o INSS também cochilou no prazo. Então é só procurar um especialista em direitos previdenciários e trabalhistas, não é, para não ficar com a corda no pescoço. Mas olha, nós vamos falar com o Clément Alves. Eu quero saber agora sobre previdência privada, que é uma saída, tá certo? É uma poupança, como o nosso advogado acabou de falar, e uma coisa que você pode ter num futuro não muito distante, a certeza de que vai receber previdência privada. Não tem nada a ver com a legislação da previdência social ou previdência urbana. Pelo amor de Deus. A gente até trocou as botas no começo, criou-se até um clima de vamos empurrar uma coisa em cima da outra. Pelo amor de Deus. Previdência privada. Eu acho uma boa, mas daqui a pouquinho o nosso Clément falará sobre o assunto, porque agora a gente vai movimentar o jornalismo da Rádio Folha FM. Vamos voltar a falar sobre previdência pública e previdência privada. Agora sobre a previdência privada, Clément Alves, que é corretora de seguros da Moreira e Alves, corretora de seguros. Eu falei que isso, muita gente acha que é coisa de gente rica, e que não tem condição de pagar, pessoas também que não acreditam muito, têm medo do futuro. Eu acho que diante de tantos absurdos que vem acontecendo por aí afora, o povo fica assustado, considerando que o brasileiro ele não tem essa cultura de ser previdente, como o doutor Rômulo Saraiva falou. Aquela fabulazinha da cigarra e da formiguinha é verdade, tá certo? Por que é bom ter uma previdência paralela, uma previdência privada? Vamos falar R$100, me parece que é o valor mínimo. Sim. Não são todas as seguradoras. Não, todas. Tem algumas seguradoras que trabalham com valor mínimo de R$100. Certo. Essa é que me parece seja a mais razoável para o povão que nos escuta. Exatamente. A pessoa todo mês paga aqueles R$100. Com quanto tempo ele passa a receber o que ele depositou? Bom, a gente fez até uma simulação, eu tenho até uma simulação aqui. Ótimo. A gente falando aí de uma pessoa com 30 anos, ok? 30 anos, mas pode entrar com qualquer idade, só uma simulação com 30 anos. Essa pessoa, eu falei de 100, mas a gente pode fazer uma regra de 3 simples. Essa pessoa pagando R$300, mas pode pagar 100, depois a gente faz a regra de 3 simples que a gente vai entender. Essa pessoa com 60 anos, pagando R$300 com 30 anos, aos 60 anos, ela tem uma renda mensal e vitalícia de R$1.695. Se a gente estabelecer aqui uma regra de 3 simples, dividir esse valor por 3, 2.000 dividido por 3, doutor Romulo pode me ajudar aí? 1.700 dividido por 3, doutor. 1.700 dividido por 3, 1.700, vai dar em torno de R$566, tá? Então vamos considerar que esse cidadão com 30 anos pagou R$100, aos 60 anos ele vai ter uma aposentadoria em torno de R$566 e vai acumular uma reserva aproximadamente aí de 180 mil, em torno de R$180 mil, ok? Eu só queria, não entendi bem. Aos 30 anos de idade, ele decide fazer paralelamente uma aposentadoria privada. Pagando R$100. Pagando R$100 na época. Então, okay. Pronto, R$100. Aí, 30 anos depois, tá certo?
30 anos depois, ele pode se aposentar. Com R$566. Aí ele vai receber R$566. Exato. E vai ter uma Vitalício. reserva. Vitalício. Ele vai ter uma reserva que ele pode resgatar caso ele não queira a renda, em torno de 170 mil reais, ok? Em torno de 170 aproximadamente. Aproximadamente. Isso é o resgate. O resgate. Se ele não quiser ficar com essa merreca no final do mês. Exato. Na verdade, isso vai depender muito da taxa de juros, de alguns fatores. A gente está trabalhando com a taxa de juros em torno de 8%, de 9% ao ano, né, sendo extremamente conservador. E veja bem, nesse caso aí é bom que a gente esclareça o seguinte: é uma poupança que a pessoa faz, isso é corrigido pela qual é o... Na verdade, quando você está na fase da acumulação, quando você deposita todo mês, você é atrelado a um fundo de investimento. Esse fundo de investimento hoje está girando aí em torno de 95, está rendendo aí em torno de 0,90, 0,85 ao mês de rentabilidade, ok? Então você vai estar pegando os seus R$100 e vai estar aplicando no fundo de investimento em 0,95, 0,90 ao mês de rentabilidade, que funciona como um investimento normal. Caso ele não tenha interesse na renda, esse recurso ele saca com essa rentabilidade aí desses juros. Isso vai ser extremamente impactante dentro da taxa de juros que o país tiver no momento. Certo, isso é a preço de hoje, não é? Exato. Então veja bem, nesse caso, esse dinheiro aqui, R$566, que é vitalício, não é? Isso, morreu o segurado, aí o cônjuge assume a responsabilidade de receber também, passa a ser o filho, isso, aquilo, outro. Com a morte do segurado, acabou a previdência privada. Olha, esse tema é bem interessante, até porque agora, com a reforma, está soltando algumas coisas que podem acontecer. E quando a gente fala hoje dos pensionistas, que na falta deles está sendo feita aí uma possibilidade de reduzir o benefício. Na previdência privada, você também pode agregar também pensão ao cônjuge, pensão aos filhos menores e a própria invalidez. Se ele não tiver agregado esse benefício no plano de previdência privada, a gente está trabalhando com um risco duplo. A seguradora, na verdade, quando ela faz um plano de previdência privada, ela tem uma expectativa de vida que essa pessoa vai viver aí 20, 25 anos, ok? 20 anos, que é com cálculo atuarial. Se ele viver 30, a seguradora assume o risco. Vai pagar 5 anos a mais sem ter dinheiro no caixa. Só que se ele falecer com 15, ele assume o risco. Se ele não tiver contratado um pecúlio ou uma pensão para os seus dependentes, ele não vai ter direito. Então ele tem que agregar uma pensão junto ou um valor de pecúlio junto, que aí o cônjuge dele, às vezes pagando aí mais 20, 30 reais, ele consegue colocar uma pensão e ele tem uma cobertura total. Dentro disso, quando a gente fala um pouco desse cenário, o mercado de seguros, na verdade, com essa reforma, ele vai ter uma expansão grande, tanto na parte de previdência privada, como agregar para os meus dependentes, para os meus filhos, para minha esposa, um valor que vai dar uma tranquilidade na minha falta. Pode ser agregado também, viu, Jota? Agora, veja bem, eu não sei, Cleiton, a julgar pelo que você falou, aí prevalece aquela máxima sobre a previdência social. Vim com ela, pior sem ela. Pois é, até porque, a título de parâmetro, pelo exemplo que o Clemon mencionou, hoje o salário mínimo ele importa em 880. Então, para um profissional autônomo que vai pagar R$176, ele vai, em tese, receber um benefício no valor mínimo de um salário. R$100, doutor. Eu ia fazer R$100. A contribuição na alíquota de um autônomo seria de R$176, porque corresponde a 20% do salário mínimo. Mas se ele for empregado, essa alíquota seria de 8%. E aí seria um valor menor ainda de contribuição. Ele pagaria R$70. 70. Então, nesse exemplo, a previdência oficial ela seria mais vantajosa para o segurado empregado, porque ele iria pagar, descontado do seu contra-cheque, R$70 para quem ganha um salário mínimo, e iria ter uma contraprestação previdenciária da ordem de 880. Quando no caso da previdência privada, ele iria investir R$100
para que, ao término de 30 anos, ele resgatasse R$ 566. Então, fazendo uma comparação em valores mínimos de contribuição num regime e no outro, verifica-se que a Previdência ainda é vantajosa por conta disso. Entre outros benefícios que não fazem parte da cesta de produtos da Previdência Privada que eu tinha falado no início do bloco. Sei. Em relação àquela questão que você tinha colocado, Jota, que eu não lhe respondi por conta do bloco, é preciso que o trabalhador fique atento com os argumentos colocados pelo governo, de que a Previdência está na iminência de quebrar, de que é necessária a reforma, porque o governo está, de certa maneira, se respaldando para mais na frente fazer reformas que cortem direitos. Existem outras maneiras de se buscar a saúde financeira do INSS, melhorando, por exemplo, a arrecadação previdenciária. Hoje, praticamente, todo mundo deve ao INSS. Então, o Estado deve, as prefeituras devem, a União deve, as grandes empresas multinacionais e nacionais que você imaginar, do pequeno porte, do médio porte e das gigantes, elas fazem parte dos grandes devedores do INSS na sua grande maioria. E a arrecadação que o INSS faz dessas empresas é pífia, é muito pequena. Então o INSS até tentou em 2006 criar a super receita para que o INSS buscasse o know-how e a experiência da Receita Federal. Mas o que acontece é que essa ideia não avançou tanto, porque é muito fácil, entre aspas, dever o INSS, mas ninguém brinca com a Receita Federal, porque sabe que a Receita Federal é bastante eficiente na cobrança, na aplicação de multa. Então, infelizmente, o INSS não tem a mesma estrutura e deveria, porque isso é uma maneira de se diminuir a evasão de receitas previdenciárias, e na verdade o governo vai pelo caminho mais fácil, que é cortar direitos, que é restringir o acesso a benefícios. 11h47, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta, até já. Folha FM. Jota Ferreira agora. Tá tudo aqui. Estamos de volta, falando sobre previdência pública e privada. Bom, o nosso doutor Romulo já falou bastante a respeito do que ele pensa, o que o governo está querendo, aposentadoria, como o trabalhador está cuidando do seu futuro. É outra coisa que a gente discute quando se fala em previdência privada. Deixa eu conversar com o Givaldo, lá da comunidade de Cosme e Damião. Givaldo, bom dia. Bom dia, meu velho, Rivaldo. Não é Givaldo, não, é Rivaldo. E aí, velho, macho? Como que você tá? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, velho. Diga. Meu velho, antes de fazer uma pergunta ao doutor aí, eu não sei se é da alçada dele, mas primeiramente eu queria fazer um apelo aí, Jota, se alguém puder doar uma cadeira de roda, eu agradeço muito com a pessoa que está necessitada aqui no Cosme e Damião. Meu telefone é o 8726-1851. Ô, doutor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu fiz um empréstimo ao Pan-Americano e o Pan-Americano me botou na justiça, né? Porque eu fiz uma renovação de empréstimo para fazer um barraquinho para eu e minha família morar. E a Caixa comprou a dívida do Pan-Americano e o Pan-Americano botou na justiça e eu fiquei sujo no comércio. Aí procurei a justiça, aí nessa andada da carruagem, o Pan-Americano depositou na conta da justiça um valor, só que a justiça não deu danos morais para a minha questão. E até agora se procura onde está esse Pan-Americano, já mandaram carta e esse dinheiro se encontra na justiça. Eu queria saber se eu vou ter direito um dia de pegar essa mufufa ou não. Olha, o que ficou apaziguado no processo, é importante que você procure o advogado que está conduzindo a questão, para que ele possa dar em detalhes o que ficou resolvido e se ainda existe a perspectiva de mudança, porque às vezes o processo não termina, ainda está passível de passar por uma segunda instância, uma terceira instância. Normalmente o judiciário tem restringido o deferimento de dano moral. Somente em alguns casos é que considera dano indenizável, principalmente na contração de empréstimos, a não ser que a contração do empréstimo seja indevida, algum estelionatário foi lá e fez o empréstimo de maneira indevida, isso gerou abalo de crédito, a pessoa foi negativada,
Então, em situações assim, o judiciário vai lá e concede indenização dano moral, mas apenas rediscussão de juros e parcelas, etc., a justiça, de modo geral, tem sido cada vez mais recalcitrante em reconhecer esses direitos. Então tá bom, muito obrigado para você, Rivaldo. Agora, Clemão, rapidinho. Então, eu vejo como importante uma pessoa ter uma previdência privada. Agora, para o assalariado, não sei. Eu acho que uma pessoa de classe média, que já tem uma retirada considerável, ajuda. Mas qual é a importância desses dois segmentos da sociedade, sob sua ótica, para a previdência privada? Eu acredito que é de extrema importância, até porque quando a gente olha para o trabalhador, para o público brasileiro, teve uma pesquisa recente que foi feita uma pergunta: o que você acha, qual é a responsabilidade em relação ao seu futuro? No Brasil, 52% dos entrevistados responderam que a responsabilidade é do governo e apenas 30% acham que a responsabilidade é dele. Quando essa pergunta foi feita na Europa, 43% acredita que a responsabilidade é dele e apenas 30% acredita que a responsabilidade é do governo. Tem uma mudança de cultura. Infelizmente, no Brasil, Jota, as pessoas sempre passam para o outro uma responsabilidade que deveria ser sua. Mesmo para baixa renda, se ele for colocar 100, 150 reais num fundo de previdência, ou num PGBL ou num VGBL, são dois produtos distintos, na verdade, ele vai estar acumulando recurso. E quando a gente olha para a população de uma maneira geral, a gente pergunta: o que você tem hoje de patrimônio, de recurso? As pessoas não têm nada. Então, se conseguir acumular, mesmo para resgatar posteriormente, 20, 30, 40, 50 mil reais, para aquela pessoa depois que não vai se aposentar, mas vai ser precavida com recurso, é extremamente saudável ter também, mesmo que a temática seja outra. E hoje a gente tem também a parte fiscal, tributária, tem a parte do produto, o que se encaixa mais. E assim, a gente consegue estar fazendo uma consultoria específica para cada público. Então a gente vai avaliar cada situação individualmente, qual é a necessidade. Ah, bom. O programa acabou, eu lamento profundamente o assunto. O assunto é interessantíssimo e eu quero agradecer aos amigos, né, que nos honraram com suas visitas, lembrando que as pessoas interessadas em saber mais sobre previdência privada, procure a Moreira e Alves. O telefone é 3466-0547, não é isso? 3466-0547. O Clemão Alves é um dos corretores de seguros. Muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. Obrigado, Jota. Obrigado aos ouvintes. Espero ter contribuído aí para esse tema extremamente importante e muito em voga no momento. Tá bom, muito obrigado. Nosso advogado Rômulo Saraiva, que já tem cadeira cativa aqui na nossa Rádio Folha FM. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Agradeço a oportunidade, Jota. Desejo a todos uma boa tarde. Bom, na sequência nós vamos ter o Jota Batista com a sua Conexão Notícias, com Márcio Didier e companhia. A gente volta amanhã e vamos falar sobre autismo, tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Ferreira, de braços abertos pra você. J. Ferreira, de braços abertos pra você.